Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao último módulo do nosso curso Fundamentos da Matemática. Essa é a primeira aula desse módulo 8, quadrado da soma de dois termos. Galera, muito feliz de estar chegando no final da gravação desse curso. É uma realização muito importante, era um sonho que eu tinha esse ano de gravar, mas também, ao mesmo tempo, muito feliz por você estar aqui comigo, por você ter acreditado nesse projeto e ter tomado essa decisão de também aprender a base, a sua base sólida em matemática com todo o nosso método e com todas as nossas aulas e realização de exercícios. Meus parabéns! Agora, sem muitas delongas, vamos lá! Quadrado da soma de dois termos é a primeira coisa que a gente vai entender aqui, essa nomenclatura. Presta bastante atenção no que eu tenho aqui. Eu tenho dois números representados pelas letras A e B somados, elevada ao quadrado. Então essa soma está elevada ao quadrado. Mas é a soma do quê? É a soma de dois termos. Só que a soma de dois termos elevada ao quadrado. Ao invés de falarmos soma de dois termos elevado ao quadrado, a gente fala apenas quadrado da soma de dois termos. A gente meio que inverte a ordem ao falar. Mesma coisa, mas para entender de um jeito mais fácil, é a soma de dois termos elevada ao quadrado. Pronto. Como que a gente resolve essa soma de dois termos elevada ao quadrado? Pensa comigo. Uma coisa ao quadrado não é essa coisa vezes essa coisa? A coisa elevada ao quadrado aqui é essa soma, A mais B. Então, A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. Agora nós vamos entender a palavra produto notável aqui. Como é que eu resolvo essa multiplicação? Distributiva. Chuveirinho por cima, bidê por baixo. Lá, bidê, sabe aquele trem daquelas casas da vovó? Vamos lá. A vezes A, nós já vimos que vai dar o quê? Conserva a base, somos expoentes, dá A ao quadrado. A vezes mais B dá mais AB. Mais B vezes A dá mais BA. Mais B vezes mais B dá mais B elevado ao quadrado. Esses dois monômios são semelhantes. Posso juntar. A única coisa que está diferente aqui é a ordem. Vai ficar, então, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Só que a matemática está aqui para facilitar a nossa vida, para deixar a nossa vida mais prática. Então, o que a gente observa aqui? É exatamente o contrário de te lascar. É te ajudar. O que a gente percebe? A gente percebe o seguinte. A não é A, é o primeiro termo dessa soma. B não é B. O B é o segundo termo dessa soma. Tá ok? Por que primeiro termo e segundo termo? Porque A e B aqui, gente, está representando uma generalização de coisas que podem aparecer aqui. Não somente A ou B. Pode aparecer quaisquer coisas nessa característica, nesse formato. Qual formato? Duas coisas somadas elevadas ao quadrado. Aí a gente generaliza. Então a gente percebe o seguinte, que o desenvolvimento disso tudo, a gente olha só para esse resultado final. É isso que a gente vai notar. Notável. Ah, professor, estou entendendo então. O que é notável nos produtos notáveis é o resultado final? É exatamente isso. Perceba bem, aqui nós temos A ao quadrado. Não, nós temos o primeiro termo da soma elevado ao quadrado. A gente tem mais 2 vezes A vezes B? Não, a gente tem mais 2 vezes o primeiro termo da soma vezes o segundo termo da soma. Mais B ao quadrado? Não. A gente tem mais o segundo termo ao quadrado. Por que isso, professor? Para generalizar tudo e quanto é tipo de coisa que se encaixa como soma de dois termos elevado ao quadrado. Daí que sai aquela regrinha maldita. Como que eu resolvo o quadrado da soma de dois termos? É o quadrado do primeiro termo mais
2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Só que esse primeiro e esse segundo termo vão variar. Não vai ser só A e B. Vai ser um monte de abobrinha que pode entrar aqui. Mas você só vai repetir o quê? Esse padrão. Professor, e qual que é o significado da palavra produto? É vezes, é resultado da multiplicação. Por isso que nós chamamos esse produto e os outros dois que nós vamos ver nas próximas aulas de produtos notáveis. Vamos ver alguns exemplos de aplicação. Ah, não, tava tão bom com A e B. Tava, meu filho, mas igual eu falei, aquilo é só uma generalização do que pode aparecer. Mudou a configuração de quadrado da soma de dois termos? Não. Só que o primeiro termo aqui agora é quem? É 2x. E o segundo termo aqui agora é y terços, ou y sobre 3. A regrinha não muda. Vai ficar quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Ah, professor, entendi. Então aqueles dois passos intermediários da resolução eu posso pular e ir direto para o resultado final? Sim, por isso que eu falei que a matemática está aqui para facilitar. Produtos notáveis, essas regrinhas, é para facilitar, para agilizar a nossa vida e não atrasar a nossa vida. Como que eu resolvo aqui os parênteses? Esses dois termos da multiplicação têm que ficar elevado ao expoente que está lá fora. 2 ao quadrado dá 4. E o x também fica elevado ao quadrado. Aqui nós temos que lembrar que é multiplicação de fração. É o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 2x dá 4x. 4x vezes y não dá para fazer nada, apenas ocultar o sinal. Então fica 4xy. E embaixo fica 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3, 3. Mais y elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Pronto! Isso daqui não dá para juntar. Não são monômios semelhantes. Então a resolução do seu produto notável termina aqui. E agora, quem que é o primeiro termo? O primeiro termo é o x ao cubo. Quem que é o segundo termo? O segundo termo é o 9. Regrinha maldita mudou? Não. Como é que fica? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, que não precisa de parênteses nesse caso. Aqui precisou porque é potência. Resolvendo propriedades da potenciação. Por isso que o nosso curso é Fundamentos da Matemática. Tem que estar tudo bem encaixado nos degraus. Potência de potência, conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 9 dá 18. O x ao cubo eu só repito. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Terminou. Não tem como juntar mais nada aqui porque não são monômios semelhantes. Próximo. Sem ficar colocando separadamente o primeiro e segundo termo. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais segundo termo ao quadrado. Desenvolvendo os parênteses e resolvendo no meio, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Agora aqui, ó, y ao cubo vezes y ao quadrado dá para resolver. Produto de potências de mesma base, propriedades da potenciação. Conserva a base e soma os expoentes. Aqui no último parênteses, 3 ao quadrado dá 9. Y ao quadrado é potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Pronto, desenvolveu mais um. Aqui também dá para aplicar produtos notáveis. Por quê?
Porque essa soma ela não pode ser realizada uma vez que você não tem a raiz quadrada exata de 2, a não ser que o exercício te forneça. Se você não vai substituir a raiz de 2 por um valor aproximado, a única maneira de eliminar esse parênteses é utilizando produtos notáveis. Vamos lá então! Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Isso vai ser igual a 1 mais 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes a raiz de 2 fica apenas 2 raiz de 2. Aqui, ó, propriedade da potenciação que a gente viu em alguma de nossas aulas, 2. Eu posso juntar o 1 com o 2. Fica 3 mais 2 raiz de 2. E pelo amor de Deus, isso não é 5 raiz de 2. Não posso somar porque não somam números semelhantes. Ou melhor, não posso somar porque esse aqui não tem o raiz de 2 acompanhando da mesma forma que aqui tem. E você não resolve uma soma antes de resolver uma multiplicação. Como essa multiplicação não vai ser resolvida, deixa assim que você vai ser muito mais feliz. Pelo amor de Deus, se os monômios que estiverem lá dentro do parênteses forem semelhantes, você precisa aplicar a regrinha maldita do quadrado da soma de 2 termos ou qualquer um outro produto notável? Não, pelo amor de Deus. Se os monômios são semelhantes, você não precisa aplicar soma e eleva ao quadrado, é muito mais fácil. Aqui dá 8x elevado ao quadrado, vai dar quanto? 8x elevado ao quadrado dá 64x ao quadrado. 5 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 dá para juntar e depois elevar ao quadrado. Dá 11 raiz de 2 ao quadrado. Isso vai dar 11 ao quadrado, 121. Raiz de 2 ao quadrado, cancela, dá 2. 121 vezes 2 dá 242. Que, pelo amor de Deus, mais ainda, né? 8 mais 9, 17. 17 ao quadrado, 289. Dá rata não. Você só vai aplicar a regrinha de produtos notáveis para poder resolver o parênteses se lá dentro do parênteses não der para somar por não ser monômios semelhantes. Então é isso, galera. Mais disso você vai ter na nossa lista de exercícios. Muito obrigado por sua presença até aqui. Espero ver você na nossa próxima aula.